Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, que diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que pareceu de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Amém? Aqui o Senhor nos conta sobre a manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo que foi prometida por Jesus antes dele subir aos céus, né? Ele disse assim, que ele subiria aos céus, mas desceria, quando ele subisse, desceria o Consolador, que ele não nos deixaria sozinhos, pois o Consolador viria para nós, né? Uma das funções do nosso Consolador é distribuir dons espirituais, né? A palavra do Senhor nos diz que são 9 dons espirituais. Entre esses dons espirituais, entre esses 9, está o dom de que nós falamos que são dons de línguas estranhas. Esse dom, ele pode ser uma linguagem dos anjos e pode ser também uma linguagem humana que nós entendemos, como o inglês. Tem pessoas que falam, né, fala espanhol, fala hebraico, né? Fala línguas humanas, digamos assim, né? E outros eles falam a linguagem dos anjos mesmo, que só conseguem interpretar aqueles que são batizados com outro dom do Espírito Santo, que é a interpretação de línguas, amém? Esse é um dom muito especial de falar em línguas e é um dom de edificação pessoal. É o nosso espírito falando com Deus, é uma ligação direta do nosso espírito com Deus. Mesmo a gente não entendendo, o nosso espírito está ali conversando com Deus, fazendo a oração certa, né? Muitas vezes é uma comunicação ali especial e direta, onde ninguém pode interferir, amém?
E o Senhor derramou mesmo, e Ele derramava as primeiras igrejas, né, dos cristãos, dos seguidores de Jesus, eram igrejas cheias de dons espirituais, cheias do Espírito Santo, cheias do poder do Espírito Santo, eram igrejas riquíssimas em dons, havia todos os 9 dons, havia pessoas com mais de um dom, né, com quase os 9 dons. Tenho certeza que tinha pessoas lá que tinham até os 9 dons. E eram pessoas cheias mesmo, eram igrejas avivadas mesmo, né? Que é um pouco diferente dos nossos dias hoje. Não porque o Senhor não quer mais derramar o poder, a glória dele, né? Distribuir os dons, porque os dons são para a edificação do próximo, não é para nós. É edificação do próximo. Então o Senhor tem mais que prazer, mais do que alegria de distribuir os dons dele para que nós usemos para edificação de outras vidas. Amém? Só que muitas vezes os seus filhos não querem receber os dons que ele tem para entregar. Prefere deixar quieto, deixar para outra pessoa, né? Não quer ter a responsabilidade. Ou então eles recebem esse dom que eles passaram tanto tempo pedindo ao Senhor, porque ele fala que basta pedir que ele dá, e dá de bom grado. E aí essa pessoa recebe esse dom, mas ela não quer exercer esse dom para a glória de Deus, né? Ela prefere ficar na dela, a chama vai apagando. A palavra do Senhor diz que depois que ele dá o dom para a pessoa, ele não pega mais de volta esse dom. Só que essa chama vai apagando, porque essa pessoa não usa, né? E há pessoas também que elas querem, mas não recebem, porque elas querem para a glória delas. Elas não querem para a glória de Deus, não querem para a edificação, como nos conta a história, né, onde os discípulos de Jesus estavam em viagem, fazendo muitas curas, e um homem chega até eles e fala que quer também o poder do Espírito Santo para curar pessoas, mas a palavra diz que ele queria para enriquecer, porque imagina um dom de cura. Uma pessoa ter um dom de cura hoje, quantos milhares, né, ela não conseguiria ganhar com esse dom? Você impor as mãos sobre a pessoa, independente da enfermidade dessa pessoa, e ela ficar completamente curada, né? Então, da mesma forma era no passado e é hoje também. Então, muitas vezes o Senhor não dá porque essa pessoa, ela tem o coração mau. O Senhor fala, né? Vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. A intenção do coração de vocês, tanto para dom, muitas vezes, quanto para prosperidade, quanto para o que for, não é com uma boa intenção. Então, vocês não vão receber. Amém? E também havia, como nos dias de hoje, muitos que ficavam temerosos quando via a manifestação do Espírito Santo. Mas também havia aqueles que zombavam, né? Olha aqui. Mas outros zombavam dizendo, esse pessoal tá bêbado. Zombava como é zombado hoje em dia. Quantas vezes, né, pegam trechos ali de cultos avivados pelo Espírito Santo e fazem memes e vão caçoar e vão tirar sarro, fazem piadas com falar em línguas, que é algo muito sério, né, uma linguagem ali espiritual entre a sua alma, né, o seu espírito e Deus, e você tá ali zombando do falar em línguas, né? Então é muito sério, mas a pessoa não tem conhecimento, não abre a Bíblia, não tem conhecimento, né? E acaba zombando, e muitas vezes depois ela tem que pagar um alto preço, porque ela tá zombando ali do Espírito Santo, né? O Senhor fala que o que a gente fizer contra Deus, contra Jesus, será perdoado, mas contra o Espírito Santo não. Nós temos que tomar cuidado para não ofender, para não entristecer ao Senhor, amém? E o Senhor nos chama a atenção hoje sobre isso, né? Que Ele ainda quer distribuir, ainda quer nos encher, ainda quer que sejamos, né, plenos no poder dEle.
mas nós temos que buscar, nós temos que querer e com uma boa intenção. Amém? O apóstolo Paulo fala, né, que a gente deve buscar incessantemente os dons do Senhor, porque Ele quer nos dar e nos dá com muita alegria, amém? Mas peça com sabedoria, porque quando Ele nos dá, nós temos que usar isso para edificação do próximo e não para nós dizermos que nós temos o dom. Amém? O Eterno te ama.